A corrida do Fusca encantado na pequena cidade de Vale Sereno. Encravada entre montanhas que sussurrava segredos antigos, existia uma lenda. Não era sobre um dragão ou um tesouro perdido, mas sobre um carro. Um Fusca 1973 de cor azul celeste desbotada pelo sol, que possuía uma alma própria. Seu nome era Zefa, uma homenagem à sua primeira dona, Josefina, uma senhora excêntrica que diziam, havia fechado um pacto com o espírito da própria estrada. Zefa não era um carro comum. À noite, seus faróis brilhavam com um leve tom âmbar, mesmo desligados. O ronco do seu motor soava mais como um ronrono satisfeito, e o volante de couro gasto às vezes virava sozinho, como se guiado por uma mão invisível. Ele era cuidado com dedicação por neto do Josefina, um jovem mecânico de coração puro que ouvia os sussurros do carro e entendia seus humores. Um dia, a paz de Vale Sereno foi ameaçada. Um magnata arrogante, conhecido como Senhor Valente, anunciou que construiria uma enorme represa que inundaria o vale, incluindo a cidade e a estrada sinuosa que era o lar de Zefa. Os protestos da população foram ignorados. Valente, um piloto amador vaidoso, riu das preocupações do povo. Foi então que a lenda ganhou vida. Dizia-se que, se alguém desafiasse e vencesse o Rei da Montanha em uma corrida na perigosa Estrada da Serpente, o desejo do vencedor seria concedido pelo espírito da estrada. Valente, vendo uma oportunidade de humilhar ainda mais os locais, aceitou o desafio. Ele traria seu carro de corrida, um monstro de aço e fibra de carbono, um Porsche 911 turbinado que custava mais que a prefeitura da cidade. Neto, sem outra esperança, olhou para Zefa. O Fusca, parado na garagem, pareceu piscar seus faróis. Era um sinal. Ele seria o desafiante. No dia da corrida, uma névoa baixa cobria a montanha. De um lado, o Porsche impecável, reluzente, com o Senhor Valente, usando um macacão de corrida profissional. Do outro, Zefa com seu azul desbotado e alguns amassados, com Neto ao volante, vestindo apenas uma jaqueta de couro e uma determinação feroz. A multidão assistia, silenciosa e apreensiva. O percurso era mortal curvas firradas, penhascos à vista e um asfalto irregular. A largada foi dada, o Porsche rugiu e disparou como uma bala, sumindo na primeira curva. Zefa, por sua vez, partiu com seu ronrono característico, parecendo lento e desajeitado. Nos primeiros quilômetros, Valente aumentou uma vantagem enorme. Ele ria pelo rádio, certo da vitória, mas a Estrada da Serpente era traiçoeira. Nas curvas mais fechadas, o Porsche, pesado e potente, começou a sofrer. Valente era um bom piloto, mas não conhecia a alma da estrada. Foi então que Zefa começou a mostrar sua magia. Neto, em vez de lutar contra o volante, simplesmente confiava. Ele sentia um puxão suave, uma orientação. O Fusca entrava nas curvas com uma fluência sobrenatural, suas rodas encontrando aderência onde não deveria haver. O motor, que antes ronronava, começou a cantar, um som grave e poderoso que ecoava pelas montanhas. Em uma curva particularmente perigosa, a curva do Beijo do Anjo, onde muitos haviam caído, o Porsche derrapou, raspando no guarda-reio. Valente, em pânico, perdeu preciosos segundos. Quando se recuperou, viu nos retrovisores 2 pequenos pontos de luz âmbar se aproximando rapidamente. Zefa não estava apenas dirigindo, ele estava
dançando, deslizava sobre poças de óleo, antecipava desmoronamentos de terra e parecia até mesmo ficar mais leve nas passagens mais perigosas. Neto, com os olhos brilhando, não tinha medo. Ele e o carro era um só na reta final, uma subida íngreme. O Porsche recuperou a potência bruta e começou a se distanciar novamente. A linha de chegada estava à vista. Valente sorriu, vitorioso, mas Zefa tinha mais uma cartada na manga. De repente, uma força inexplicável impulsionou o Fusca para frente. Seu motor emitiu um rugido que não era de metal, mas de vento e terra, um som ancestral. Ele acelerou de uma forma que desafiava a física, ultrapassando o Porsche na última fração de segundo, cruzando a linha de chegada com um triunfo que pareceu fazer a própria montanha vibrar. O silêncio foi quebrado por um grito de alegria da multidão. Valente, atordoado, saiu de seu carro e olhou para o Fusca. O carro estava intacto, mas agora parecia sorrir. Os faróis formavam um arco feliz e o motor resfolegava suavemente, como se estivesse rindo de uma piada interna. Derrotado e humilhado pela magia que não podia compreender, o Senhor Valente cumpriu a promessa. A represa não foi construída. Vale Sereno estava a salvo. Zefa nunca mais correu daquela forma. Voltou a ser o Fusca tranquilo da garagem de Neto. Mas, às vezes nas noites de lua cheia, os moradores juram Viello passeando sozinho pela Estrada da Serpente, seus faróis âmbar iluminando o caminho, uma relíquia viva e feliz, eternamente guardião do vale que chamava de lar. A lenda do Fusca Encantado, que venceu a corrida mais importante de todas, continuava viva, sussurrada pelo vento e celebrada em cada curva daquela estrada mágica. A vitória sobre o Senhor Valente transformou Neto e Zefa em heróis locais. O Fusca, que antes era visto com um carinho nostálgico, agora era tratado com uma reverência quase religiosa. Turistas curiosos começaram a aparecer na cidade, esperando tirar uma foto com o carro lendário. Neto, um homem simples, não se importou com a fama, mas ficou vigilante. Ele sabia que a magia de Zefa era um segredo frágil que não deveria ser explorado. Por um tempo, a paz reinou. As crianças desenhavam Zefa em seus cadernos e os velhos contadores de história na praça acrescentavam novos e fantásticos detalhes à corrida, como o fato de que no momento do ultrapasse eles juraram ter visto a figura translúcida de Dona Josefina sentada no banco do carona sorrindo. Mas as lendas, como o vento, viajam longe. A história do Fusca que derrotou um Porsche chegou aos ouvidos de pessoas que não tinham o coração puro de Neto. Um ano após a corrida, um homem enigmático chegou a Vale Sereno. Seu nome era Lorcan, um colecionador de objetos incomuns com recursos vastos e métodos questionáveis. Ele não acreditava em magia, acreditava em poder, e para ele, Zefa não era um carro encantado, mas uma peça de tecnologia única, uma anomalia a ser possuída, estudada e, se possível, replicada. Lorcan abordou Neto com uma oferta obscena de dinheiro. Neto recusou firmemente. Zefa não é para venda. Ele é da família Lorcan Soril. Um sorriso fino e perigoso. Tudo tem um preço, jovem. Até mesmo os segredos. Foi quando coisas estranhas começaram a acontecer. Zefa, que sempre ficava na oficina destrancado, amanheceu com uma tentativa óbvia de arrombar a fechadura. Alguns dias depois, um dos seus pneus furados, com algo que parecia uma faca. A magia do Fusca parecia protegê-lo de acidentes na estrada, mas
não da maldade humana deliberada. Neto sentiu a inquietação de Zefa. O motor do carro às vezes falhava sem motivo. Os faróis piscavam de forma ansiosa. Era como se o Fusca estivesse com medo. A alma da estrada, que antes sussurrava orientações, agora emitia um aviso de perigo. Preocupado, Neto foi até a antiga casa de sua avó, no topo de uma colina, onde Josefina tinha seu diário. Nas páginas amareladas, ele encontrou uma passagem que falava sobre a provação da sombra. A magia de Zefa, escreveu Josefina, era alimentada pela fé e pelo amor de Vale Sereno. Mas toda luz forte atrai sombras. A magia poderia ser enfraquecida pela ganância e pela violência, precisando ser reafirmada para não se apagar. Lorcan, impaciente, decidiu agir. Em uma noite sem lua, ele e seus capangas tentaram roubar Zefa da garagem, mas eles subestimaram a conexão entre o carro e a cidade. O ronco aflito do motor de Zefa ecoou pelo vale silencioso como um sino de alarme. Neto acordou sobressaltado, mas não foi só ele. Os moradores de Vale Sereno, ouvindo o chamado angustiado de seu guardião, saíram de suas casas com paus, foices e lanternas. Não era uma multidão violenta, mas uma muralha de determinação. Eles cercaram a oficina, seus rostos iluminados pela luz fraca, formando um círculo de proteção ao redor do Fusca. Lorcan e seus homens, vendo-se superados em número e pela força da comunidade, recuaram. O colecionador, derrotado não por uma corrida, mas pela união de um povo, partiu de Vale Sereno para nunca mais voltar. Na manhã seguinte, um novo ritual nasceu em Vale Sereno. A Festa da Estrada. Uma vez por ano, no aniversário da grande corrida, todos os moradores, menos a pé, de bicicleta, em seus carros simples, percorriam juntos a Estrada da Serpente. Zefa liderava o cortejo não com velocidade, mas com uma dignidade solene. Sua magia não era mais um segredo para ser protegido, mas um tesouro a ser compartilhado e celebrado por todos. Neto, entendeu? Então, o verdadeiro encanto de Zefa nunca esteve apenas no metal e na gasolina. Estava no coração da comunidade. Ele era o catalisador, o símbolo vivo do espírito de Vale Sereno. A lenda não era só sobre um Fusca que podia correr, era sobre um povo que sabia se unir, e Zefa, o humilde Fusca azul, continuou sua existência. Seu ronrono era agora uma cantiga de ninar para a cidade, seus faróis âmbar, os olhos vigilantes que guardavam o sono tranquilo do vale. A corrida contra o Porsche havia salvado sua casa, mas a proteção contra a sombra havia fortalecido sua alma. Ele era, e sempre seria, muito mais que um carro. Era o coração de Vale Sereno, batendo suave e magicamente a cada curva da estrada. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.